Então, meus irmãos, abram comigo as suas respectivas Bíblias em 1 Coríntios. Eu ando impressionado, não é nada assim deliberado, mas eu tenho me pegado lendo com alguma frequência e pregando com alguma frequência essa carta, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 13. 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 13. É uma carta muito rica, muito poderosa. E antes de propriamente começar a ler esse texto, eu quero que os irmãos me respondam. Esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, foi escrita aos Coríntios por quê? Porque aquela turma era toda da torcida do Corinthians, é por isso? Sim ou não? Não? Então por que essa carta se chama aos Coríntios? Quem sabe? Porque foi escrita para os cristãos convertidos numa cidade grega chamada Corinto. Muito bem, igreja firmada na rocha. Prestou atenção no que eu falei? Uma cidade chamada Corinto, que não era uma cidade de judeus, era uma cidade de pensamento grego, que pertencia ao Império Romano. Essa carta, inclusive, ela não só pertencia, essa carta foi escrita em grego, na língua grega, para essa turma que não era judaica. Aí eu te pergunto, tinha cristão grego, de língua grega, de cultura grega, nesta cidade de cultura grega, sim ou não? E como tinha? Tinha ali também cristão judeu convertido? Tinha, mas é como dizer assim, havia uma colônia judaica ali, como havia em vários lugares, mas os judeus eram minoria. A maioria dos cristãos coríntios era dali mesmo. Eles eram de fala grega, de cultura greco-romana. Eles não tinham sido judeus, eles se converteram direto daquela pleiade de deuses que havia, os deuses gregos, os deuses romanos, vieram do politeísmo para Jesus. Eles criam em todos aqueles deuses greco-romanos lá e trocaram aquela fé por Jesus. Mas agora a gente vai ler o capítulo e você vai reparar comigo que tem uma coisa aqui acontecendo. Paulo não está falando apenas aos gregos, não está falando dentro da cultura deles, mas Paulo está buscando lá no Antigo Testamento coisas que aconteceram com o povo de Israel, que eram necessárias para que os coríntios fossem instruídos naquilo que haveria na vida deles hoje. Preste atenção nessa parte então, vamos lá. Ora, irmãos, eu estou na revista corrigida, tá, Mário? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, aqui está falando dos pais deles, judeus, lá no Egito, tá? Dos hebreus. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Do que está falando? Do êxodo, da saída do Egito dos judeus. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A nuvem que Deus tomava conta deles, uma nuvem que durante o dia amenizava o calor, uma nuvem que à noite se transformava em coluna de fogo. E quando diz aqui no mar, está falando da travessia do Mar Vermelho. Paulo está trazendo a essa igreja não judaica, essa igreja gentia, fatos que aconteceram lá no passado da vida dos judeus.
E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Que manjar espiritual é esse que eles comeram durante 40 anos? O maná. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Agora, talvez, você comece a desconfiar do que aconteceu naquele grande dia em que o Senhor disse a Moisés assim: você não vai entrar na terra prometida. Não sei se você vai se recordar, mas quando o Senhor deu a ordem para Moisés, o povo reclamava: estamos com sede, temos muita sede, estamos desesperados. Moisés nos tirou do Egito para virmos morrer de fome aqui nesse deserto, de sede aqui nesse deserto. E o Senhor vira para Moisés e diz: fala a rocha, e ela vai dar água. Moisés falou a rocha, ele pegou o seu cajado e deu com o cajado e feriu o cajado, feriu a rocha com o cajado. A água saiu, mas aquele ato de impertinência custou a Moisés a entrada na própria terra prometida. O Novo Testamento vai nos revelar o porquê. Porque a rocha que dava água era Cristo. Era Cristo. Olha aqui que beleza, a Bíblia se revelando, descortinando diante de nós. Bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo agora está relembrando que a grande maioria do povo ficou, toda uma geração ficou no deserto, morreu no deserto, porque Deus não se agradou deles, não se agradou pela sua falta de fé. E essa falta de fé, ela aparece em diversos pontos do Pentateuco, diversas vezes, em Êxodo, Números, Levítico e até em Deuteronômio. Essa falta de fé vai aparecer. Vai aparecer um sujeito chamado Coré, que se junta com outros dois, Datã e Abirão, e eles se levantam contra Moisés. Vamos tomar esse poder aqui, vamos levar o povo de volta para o Egito, porque Moisés não sabe para onde está indo, está trazendo a gente para esse meio desse deserto para a gente morrer. Aconteceu com a própria Miriam e Arão, irmãos de Moisés. É só Moisés que fala com Deus? Nós também falamos com Deus. Pagaram o preço. E tantas vezes o povo dizia: temos fome, Moisés, que saudade do Egito, onde tinha carne. Preguei sobre isso outro dia, a história das codornas. E veio codorna, e veio Deus pesando a mão pela incredulidade deles, pela desconfiança. Eles desconfiaram não de Moisés, mas de Deus, que mandou Moisés tirá-los de lá. Moisés, temos sede, você nos trouxe até aqui para morrermos de sede nesse deserto. Olha, um lago, água, vamos beber essa água. Quando cai todo mundo dentro da água, era água amarga. E murmuraram novamente contra Moisés e contra o Deus de Moisés. Você nos trouxe para morrer nesse deserto, lá no Egito a água era boa, mas aqui essa água é amarga. Mais uma vez ali, amargurados de alma que eram, murmuraram contra Deus. Eu quero me lembrar da primeira de todas as ocasiões, que foi exatamente no mar, quando os israelitas se viram de frente ao Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. Moisés, não havia túmulos suficientes para nós no Egito,
tinhas que nos trazer para cá, para morrermos aqui? Um povo que só tinha reclamação e dúvida e murmuração contra o Senhor. Que mesmo assim, os filhos deles foram abençoados e eles entraram no deserto, os filhos deles, mas eles, por isso, não entraram no deserto. Paulo está construindo aqui, está nos fazendo rememorar tudo isso, de todas as mazelas do povo de Israel no Egito. Está nos relembrando que eles, durante 40 anos, tiveram o que comer, que era o maná. Que durante 40 anos no deserto tiveram do que beber. E ele diz, era o próprio Cristo, que era a pedra espiritual, que lhes dava de beber. O mesmo Cristo que no Novo Testamento vai construir o seu caso e vai dizer, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Ele prova que ele é a fonte de água viva. Ele prova que ele é a rocha, a pedra que dá água viva. Mas até aqui Paulo está nos lembrando, lembra lá do Antigo Testamento, das mazelas daquele povo. Foram batizados com Moisés, comeram, beberam, tiveram de tudo. Porém, era um povo complicado e por isso a maior parte deles morreu no deserto. Todos estão acompanhando até aqui? Vamos no verso 6 então. E essas coisas que eu acabei de falar, foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Percebe? Eles cobiçaram coisas más. Nós corremos exatamente o mesmo risco. Por quê, pastor? Porque nós somos seres humanos pecadores, infelizmente. E Paulo está alertando não o descrente, ele está alertando a igreja. E hoje nós estamos aqui dentro da igreja, estudando esse texto para saber que nós também temos as mesmas tentações, porque é muito fácil olharmos para os erros das pessoas que estão na Bíblia e dizermos, eu nunca. Helena mesmo soltou essa para mim, que todo mundo um dia já soltou nessa vida, né? Qualquer criança já soltou essa nessa vida. Estava conversando com ela, aí ela falando essas besteiras de, mas os meninos isso, as meninas aquilo, os homens isso, as mulheres aquilo. E eu para ela, mas foi a mulher que comeu a fruta, né? E ela, obviamente, se fosse eu não ia comer. Não, minha filha, se fosse você não ia, fosse sua mãe, sua avó, se fosse eu não ia comer, com toda certeza a gente pensa assim, não é verdade? Por que que foi fazer uma coisa dessa? Não sabia que não era para fazer? Pois é. Quando a gente olha para a história aqui e a gente vê tudo que Moisés fez por esse povo, a gente ia dizer, jamais, eu ia ficar do lado de Moisés. Eu não ia negar Cristo como Pedro negou, não. No entanto, estamos aí, sujeitos a isso. Por isso a Bíblia diz, para que não cobicemos as coisas mais. Há um alerta aqui, cuidado. Cuidado com aquilo que você deseja. Você pode estar desejando coisas mais. E coisas mais levam a resultados maus. Ele vai falar de 4 coisas. E é nelas que nós vamos falar nessa noite. Verso 7. Primeira negativa aqui. Não vos façais, pois, idólatras. Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. 8. E outro não. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Terceiro não. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Quarto não. E não murmureis,
como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio. Ele reparou que ele falou isso no versículo 6? Essas coisas sobrevieram como figura para que nós não cobicemos as coisas mais. E agora no 11 ele volta ao assunto. Tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Aqui no tempo bíblico não existia negrito, itálico e sublinhado. Portanto, quando alguém queria dar ênfase a algum assunto, a maneira de fazer a ênfase era escrever repetidamente ou falar repetidamente. Não é à toa que o Senhor Jesus vai dizer por diversas ocasiões, em verdade, em verdade. É ênfase. É como quem diz, presta bem atenção nessa parte aqui. E aí ele continua o que está dizendo. Aqui da mesma forma, Paulo abre os 4 nãos, dizendo que aquilo ali foi como figura, para que nós estivéssemos guardados desses maus pensamentos. E ele continua depois dizendo a mesma coisa. E estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós já estamos no fim da história. Jesus, o Senhor, está às portas. E nós precisamos estar alertas hoje, para que não caiamos naquilo que já aconteceu no passado. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Pai, fala conosco, tem misericórdia de mim, pecador. Preciso da tua palavra tanto quanto meus irmãos. Que teu Espírito Santo esteja guiando o meu falar, preenchendo as lacunas da minha falha, da minha falta, tirando de mim aquilo que te desagrada e aquilo que impede meus irmãos de terem uma melhor compreensão. Abre os olhos e ouvidos nessa noite para compreender perfeitamente a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, as coisas escritas, elas servem de alerta para nós. Mas muitas vezes nós lemos a Bíblia com soberba. Isso aqui eu já sei, já conheço essa história. Mas a Bíblia não é um livro de histórias para você decorar. Ela é a palavra de Deus. Ela corta dentro do nosso coração, aliás, muito além do coração. Nesse texto a Bíblia vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ela é a espada de 2 gumes, apta para discernir entre juntas e medulas e fazer separação entre alma e espírito. Ela corta onde só ela pode cortar. E ela conhece, o Deus da palavra conhece o homem na sua íntegra. Não há nada, nenhum recôndito, nenhum espaço dentro de nós que não seja conhecido por Deus. Ele conhece e por isso ele usa e maneja a sua palavra de forma que nós possamos ser limpos, aperfeiçoados. Portanto, quando nós lemos a palavra de Deus, e a partir de agora eu vou começar a guardar isso dessa forma na minha vida, porque aprendi com esse texto, é para que nós leiamos exatamente como uma espada de 2 gumes. Às vezes muitas vezes nós focamos no gume que cortou lá no passado. Cortou naquele povo lá, aquele povo pecador, aquele povo soberbo, aquele povo de dura cerviz. Para que eu, que estou do lado de cá, no outro gume dessa espada, ficasse alerta e estivesse avisado de que aquelas coisas que estão lá no passado ainda acontecem nos meus dias. E que se eu não vigiar,
posso cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Ai de nós, e a palavra é boa aqui, quando ele diz, aquele pois que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. E especificamente ele aponta nessa perícope, nesse pequeno texto que estamos trabalhando, 4 coisas muito perigosas na nossa vida. A primeira é a idolatria. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. Qual é o mal da idolatria? Aí você vai dizer, primeiramente, é mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, os 2 primeiros mandamentos. E eu sou obrigado a dizer, muito bem, parabéns, você está certo. Em terceiro lugar, não há outros deuses. Então, quando nós olhamos para um ídolo, seja ele um bezerro de ouro, como foi o caso deles, ou qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus, você está adorando um ídolo, e esse ídolo é você mesmo, é a sua própria carne, o seu próprio desejo. Que é isso, pastor? De onde veio isso? Gálatas capítulo 5, versículo 18. As obras da carne são manifestas, as quais são, aí vem lá as imoralidades sexuais, e logo a seguir no versículo 19, idolatria. Idolatria é obra da carne. E nós não somos para viver pela carne, nós devemos viver pelo Espírito. Amém? Então, primeira coisa, idolatria, adoração de imagens, o cordeiro de ouro. E aí o que foi que aconteceu? O que aconteceu nesse momento da idolatria? Moisés havia ido para o alto do monte, onde ele passaria 40 dias e 40 noites na presença de Deus. A presença de Deus, a manifestação de Deus, a nuvem de Deus estava no alto daquele monte. E Moisés ali, 40 dias e 40 noites. A princípio todos olharam e temeram. Depois de tantos dias olhando e temendo, eles pensaram, Moisés morreu. Não, vamos continuar, vamos aguardar, vamos crer. Afinal, Deus não deu prazo nenhum, né? A gente tem problema com esperar no Senhor. Deus não falou nada, então sabe lá, não, ele morreu, começa aquele zum, 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 zum. Arão, você é o segundo em comando. O que tem? Toma todo o ouro que a gente trouxe do Egito aqui, pega bastante dele e faz aí um bezerro de ouro. Que é isso? Não, mas o Senhor falou, não, vai dar defeito isso aí, vai dar problema, o povo vai se dispersar. E Arão foi lá e fez o bezerro de ouro. E aí é que veio essa parte aqui, o povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. O Senhor havia tirado aquele povo do Egito para sentar para comer e beber e folgar. E quando diz folgar aqui, ele está sendo legal, ele está sendo até cordial, porque na verdade eles tiveram uma tremenda de uma orgia de todo tipo, que você estiver pensando agora, orgia mesmo, lá no meio do deserto. O plano de Deus para eles era deserto? Sim ou não? Não, deserto era lugar de passagem, mas já sentaram, beberam, comeram e festejaram o deserto. O plano de Deus era que eles marchassem, e eles deliberadamente pensaram em ficar por ali mesmo e fazer uma festinha de arromba, e esqueceram-se da caminhada. A idolatria, quando nós colocamos Deus fora do primeiro lugar, quando Deus sai da nossa visão e deixamos de seguir o plano de Deus, nós nos voltamos para nós mesmos e para aqueles que nos cercam, e não vamos mais para onde Deus estava nos mandando. Você entende isso? Você perde o rumo na caminhada.
Não nos voltemos a nada que tire os nossos olhos da visão que o Senhor deu para nós, para a gente não comer, não se assentar, comer e beber e se levantar para viver de uma maneira completamente oposta ao desejo de Deus para a nossa vida. Falei que eles fizeram uma orgia, está aqui, ó. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Sabe o que é a palavra que está aqui no grego? Como eu disse, esse texto foi escrito em grego. A palavra que está escrito aqui é pornelmen, que vem de pornel. E você já entendeu uma palavra em português que vem de pornel, não é? Tem crianças aqui, eu não vou além disso. Mas você já entendeu. Esta palavra vem de agir como uma prostituta. Resumindo, todo tipo de imoralidade que você puder pensar cabe nesta palavra. Eles deixaram o plano de Deus, deixaram o desígnio de Deus, esqueceram Deus ali, com Moisés ao ladinho deles, no alto do monte, e eles se dando à depravação, se dando à imoralidade. Primeiramente, abandonaram o curso da caminhada, abandonaram a visão de Deus para eles de uma terra prometida. Tá bom aqui, vamos fazer o nosso carnavalzinho aqui no deserto mesmo, olelê, olalá, e vamos que vamos. E prostituição. Mas o preço foi caro. 23 mil foram mortos por causa deste episódio. A Bíblia assim não o diz, mas imagino eu, diante da colocação que Paulo faz, quando diz aqui, alguns deles caíram 23 mil, porque no texto lá do hebraico, lá no Êxodo, diz que Moisés mandou que fossem mortos, e disse, pega a espada e mate cada um o seu companheiro. Mas quando a gente faz um paralelo com esse texto aqui, não parece que tenha sido uma coisa tão aleatória, mas peguem aqueles que se prostituíram, que fizeram essa orgia, esse absurdo em Israel, e matem. Esses precisam ser extirpados do povo. Para estes, a caminhada acabou ali. Os outros ainda passariam 40 anos no deserto, mas para aqueles a caminhada acabou ali. Pagaram o preço pela sua prostituição, pela sua imoralidade. E nós vivemos no meio de um povo imoral. E nós, hoje já temos aí a internet, acho que pouquíssima gente hoje assiste televisão. Então, assim, do meu ponto de vista, de onde eu enxergo a coisa, parece que até melhorou. Porque há 20, 30 anos atrás, quando você ligava a televisão no domingo à tarde, era pornel que estava passando ali. Era ou não era? Aquelas músicas baianas, no Gugu, no Faustão, aquelas mulheres dançando daquele jeito que você sabe, todo domingo, na televisão era aquilo e todo mundo estava com esse negócio ligado em casa, normalizando o pornel, a prostituição. Hoje, se alguém quer buscar isso na internet, vai ter que ir a sites especializados, e cada um faz o que quer, não deveria, mas já não está tão assintoso como era até os anos 90, começo dos anos 2000. E isso gerou essa sociedade que a gente tem aí hoje, que ninguém é de ninguém, que o namorado hoje está namorando com uma e está praticando o que não deveria, porque o namoro do crente tem que ser um namoro santo. E aí, não, ele é o homem da minha vida, então eu vou com ele. Beleza. Daqui a
3 meses, saiu. Agora sim, vem o outro homem da minha vida. E está praticando com ele. E daqui a mais um tempo, com outro. E o homem da mesma forma. Rapaz da mesma forma, é com uma aqui, é com outra. Às vezes em paralelo, é uma, outra, dentro da mesma semana. A Bíblia está dizendo, isso aqui é prostituição, pornel. Isso não é para nós, isso não é para a igreja do Senhor. Namorado com namorada é vida de santidade, não é para praticar imoralidade. Casado tem a sua vida de casado, tem a sua vida de casado também em santidade. Os irmãos estão me entendendo, não posso ir muito além disso aqui. Mas entendam, prostituição, de um modo amplo, né? O pornel, por exemplo, o adultério, não cabe de forma alguma, isso não é para nós. No entanto, são tentações. Vê que Paulo fala que isso são tentações e a gente precisa atentar para não ser tentado com a idolatria e com o pornel, com a prostituição. Não nego que são tentações que vêm sobre nós, mas que precisam ser resistidas. Terceiro lugar, não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Aqui foi mais uma ocasião daquelas. Essa história da serpente está contada lá em Números, capítulo 21. É a história da serpente, em que mais uma vez o povo reclama de Moisés. Moisés, você tirou a gente do Egito. Eles estavam ali tentando a Deus. Tentando no sentido, a palavra tentar aqui é ekpeirazomen, que vem de ekpeirazo, que significa tentar, testar por completo, colocar à prova. Colocar à prova, testar, provar, tentar. Então está dizendo aqui que não tentemos a Cristo. Lembra que o Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás, Satanás cita a Bíblia, leva o Senhor ao pináculo do templo e diz para o Senhor, baseado num salmo, diz assim, olha, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens e não permitirá que te venha mal algum. Satanás está dizendo para Jesus é o seguinte, olha, está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos e você não vai sofrer mal algum. Então você pode saltar daqui, que o Senhor vai dar ordens aos anjos e você não vai morrer. O que é que Jesus responde para ele? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai testar o Senhor teu Deus. Não vai colocar o Senhor teu Deus à prova. Ah, meus irmãos, quantos estão caindo nisso hoje? Ainda hoje, 2026, de vez em quando sai uma notícia aí. Uma pessoa morreu por um caso simples de alguma doença que poderia estar controlada. Por quê? Porque foi numa determinada portinha e chegou lá na portinha, o profeta deu aquela profetada bonita e disse, eis que o Senhor te diz, pode jogar fora o teu remédio, porque você está curado, eu estou te curando nessa noite. A pessoa pega o remédio, joga fora e se autodeclara curado. Uhul, estou curado. O nome disso é tentar a Deus. Caiu na tentação, foi tentado pelo outro, que se dizia boca de Deus, eu sou profeta do Senhor, eis que eu te digo nessa noite, varão, vem aqui na frente, quem quer ser curado do câncer, agora venha, porque olha que eu te digo, eis que eu estou vendo o tumor saindo da tua vida, aleluia. É assim ou não é? Vocês acham que eu não vejo? Eu assisto também. E aí o sujeito vai lá e joga a muleta e sai cambaleando. Loucura, gente. Não tentarás
o Senhor teu Deus. Jesus, se fosse eu, você, a gente assim bobinho, né? Vem o Satanás, pode pular, está escrito, a palavra de Deus mente. Não, Deus pode mentir. Não, a palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é verdade, então pode pular, porque está escrito. Eis que eu te digo, o Senhor mandará os seus anjos para que tomem conta de ti. Pula, varão, receba! Puf. É ou não é? Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. Aqui a mão do Senhor pesou também. A mão do Senhor pesou. Porque o Senhor os fustigou. A palavra que está lá no Antigo Testamento é essa: os fustigou com serpentes, por causa de tentarem ao Senhor. E mais bonito ainda, pastor Marcos, foi o método que o Senhor usou para perdoar, mostrando que não adianta tentar ao Senhor. Onde eles queriam tentar ao Senhor, o Senhor já tinha um remédio, já tinha a solução, e a solução para tudo é Cristo. O que eles fizeram? O Senhor mandou: façam uma serpente de bronze, coloquem a serpente num lugar onde qualquer pessoa no arraial veja. E se alguém for picado por uma serpente, basta olhar para a serpente de bronze e não morrerá. No Novo Testamento nós vamos entender que também aquilo era uma figura, que aquela serpente de bronze figurava Cristo. O pecador, olhando para Cristo, seria salvo do veneno do pecado. Não é para tentar a Cristo, mas é para segui-lo, é para olhar para Ele. Temos um hino, né, que diz isso, né? Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olha o hino. Olhai, pois, e vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. É sobre isso: olhai e vivei. Olhem para Ele e vivam, e sejam vivificados e não morram. O pecado está picando, o pecado está entrando com veneno para acabar com a tua vida. Mas olha para Cristo, que o pecado não vai te matar. Deus seja louvado. Não podemos cair na tentação de tentar a Cristo. Último ponto aqui, verso 10: e não murmureis. Essa daqui vai ter crente que vai ter vontade de costurar os lábios nessa noite. Mas não adianta você costurar a boca, que você vai ficar pecando em pensamento. É melhor aprender a não fazer. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A palavra grega para murmurar é goguzete. Acredite. O que é murmurar? O que é um murmúrio? Isso é um murmúrio. Eu não estou falando, mas estou produzindo um som. E essa palavra grega, ela também significa rosnar. Então, o murmurar aqui da Bíblia dá aquela ideia do som de desagrado, daquela fofoquinha de pé de ouvido. Olha, ele vai ver. Não, você vai ver. Olha, se pudesse. Isso que é o murmurar. A pessoa que se revolta, mas que não questiona legitimamente, que não pergunta. E como a gente murmura, hein, meus irmãos? Como a gente murmura. Para voltar num exemplo aqui.
Esse negócio de igreja, olha, é bom, eu gosto de Jesus, eu gosto de Cristo, eu leio a palavra, eu fico maravilhado, maravilhada. Mas, gente, estamos em 2026, por que que eu e minha namorada, a gente não pode ter umas relações assim mais aproximadas? Por que que isso é pecado? Por quê? Por que você quer? Sabe o que que acontece com você quando você começa a murmurar e questionar a palavra de Deus? Acontece uma coisa no céu e uma coisa na terra. A coisa no céu que acontece, Deus continua sendo Deus e a palavra dele continua sendo a palavra dele. E o que está acontecendo na terra é que você está ousando murmurar contra a eterna palavra de Deus que está afirmada nos céus e se colocando em risco. Não estou te acusando ninguém aqui de fazer isso. Estou simplesmente lembrando de que eu também, por muitas vezes na minha vida, fiz exatamente isso. Eu sou igualzinho a você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos aprender, ao invés de murmurar contra a palavra de Deus. E o mundo vai sempre nos ensinar a murmurar contra a palavra de Deus, tá? O mundo é revoltado, o mundo é odioso, o mundo não suporta Cristo e muito menos a sua palavra. E o mundo vai dizer cobras e lagartos e vai colocar a tua fé em dúvida. E o pessoal do mundo é escolado em bater na Bíblia, em bater em Cristo, em bater em Deus, em bater na ideia de que exista um Deus. E sabe o que é pior? Às vezes os argumentos deles parecem ser sólidos. Os argumentos deles às vezes parecem ser muito bons. Quanto mais ignorantes nós somos da palavra de Deus, melhor é o argumento do mundo. E aí a sua ignorância, somada com o seu desejo pecaminoso, mais o argumento falacioso da pessoa do mundo, vai te fazer murmurar. E você vai acabar pecando contra Deus. É mesmo, a palavra diz isso, mas a Bíblia é um livro assim, a Bíblia é um livro antigo, aquilo é mentalidade tacanha, ultrapassada, eles são assim. Mas nós precisamos entender que só há um caminho que nos leva à salvação, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. E a palavra dele é a palavra eterna de Deus que está firmada nos céus. Se nós queremos andar com Cristo, viver a eternidade com Cristo, nós precisamos parar e analisar o nosso caminho e dizer, espera aí, se o mundo não gosta de Cristo, e o mundo está satisfeito com o rumo que está tomando, e a palavra diz que o mundo jaz no maligno, então quem é que está por trás dessas ideias? É o maligno. Se o maligno está trazendo essas ideias, e eu estou condescendendo, estou concordando com essas ideias, e estou me irritando contra a palavra de Deus, eu estou dando glória a quem? A Deus ou ao maligno? Percebe o perigo? Toda vez que você for confrontado pelo seu pecado, pelo seu desejo, pela sua vontade, pelo seu desígnio, e tiver a tentação de murmurar contra a palavra de Deus, para. Ora e confessa, Senhor, eu confesso que de verdade, eu hoje não concordo com isso aqui. Mas, Senhor, se há um erro nessa situação, o erro não está na tua palavra, o erro está em mim. Me ajuda a ver a verdade, esclarece aos meus olhos, tira de mim esse desígnio, esse desejo de murmurar contra a tua palavra. Ou como disse o rei Davi, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Tem gente que demorou muito para aprender isso na vida, demorou demais. Tem gente que não aprendeu. Tem gente que só aprendeu isso depois de apanhar
muito. E gente muito boa, tá? Na Bíblia tem alguns desses, por exemplo, Sansão. Sansão, quando foi querer casar, falou com o pai: pai, tá uma mulher aí que eu tô louco para casar com ela. É mesmo, meu filho? De qual tribo que ela? Não, não é de tribo nenhuma não. Como é que é? Hein? Não, não é israelita não. Ah, não? Não. E você quer casar com tanta menina aí, rapaz, 12 tribos para você escolher, e você não, você, meu filho, você é nazireu, desde o nascimento, você tem certeza do que você está fazendo? Não, pai, sabe o que é? Ela agrada aos meus olhos. Caiu no colo da Dalila, porque ela agradava aos olhos. Na verdade, nem foi a Dalila, foi a primeira esposa dele. Depois já tinha aberto o portão e aí passa boi, passa boiada, né, pastor Mário? E aí, por conta daquela porta errada ali, a porta da lascívia, os portões da lascívia dos olhos, aí ele já foi cair depois no colo da Dalila e deu no que deu. Como é que termina a história de Sansão? Quando pegaram ele, o que a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele? Furaram os olhos dele. E ali, agora, sem a distração dos olhos, ele cai em si, ele entende. Ele pede perdão a Deus e o Senhor faz ainda uma última obra na sua vida. Sansão aprendeu tarde. E Deus nos livre de aprender tarde. Deus nos dê sabedoria para andar todos os dias com Ele, evitando essas 4 coisas: a idolatria, a prostituição, o fato de tentar a Cristo. E muito menos ainda, o murmurar contra Deus ou contra a sua palavra. Pastor, foi bom para mim hoje, hein? Foi bom? Foi. Maravilhoso. Palavra de Deus. Falou ao teu coração? Falou demais. E ó, a melhor parte, sabe qual é? Qual? Nada disso foi comigo. Não. Tô 100%, tô legal. Que bom, então eu vou te entregar um versículo. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, para que não caia. Não estou dizendo que não haja alguém aqui ou que esteja me ouvindo pela internet que não esteja de pé. Se você está de pé, Deus seja louvado. Mas você também não tem desculpa para desafiar o Senhor, achando que você é a última Coca-Cola geladinha da geladeira. Não é, não. Você também está no risco. Todos nós somos atraídos e engodados pelo nosso próprio pecado. Vigie para que não caia. Vamos orar? Pai amado, Tua palavra foi pregada. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Essa palavra possa transbordar nas nossas vidas e nos alertar e ser útil para nos lembrar de não cairmos nesses erros, mas buscarmos atentamente, conhecer todos os dias a Tua vontade e cumprir todos os dias os Teus desígnios sem murmuração, sem buscarmos os nossos interesses enquanto tentamos ao Senhor, sem que haja a idolatria do nosso próprio ego, Senhor. Toma conta de nós, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, amém.